Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Rufo e hoje, por ser terça-feira, nós vamos ter a nossa live, onde a gente vai conhecer um profissional aqui da nossa subseção de Mirassol. Gostaria de agradecer a todos que vão estar presentes aqui com a gente, conhecendo a doutora Cristiane Paredes Fabre, que vai bater um papinho aqui com a gente. Ela é especializada em direito previdenciário e direito trabalhista e tirou um tempinho da rotina dela para conversar com a gente. Queria muito cumprimentar todos os membros da Jovem Advocacia e gostaria sempre de agradecer ao Dr. Marcos Galvez, que sempre apoia o nosso projeto e sempre que possível ele acompanha aqui as lives. E a gente sabe que nem sempre dá para acompanhar aqui ao vivo, mas aí a gente acaba deixando salvo para vocês assistirem depois. E é muito interessante porque a gente tem recebido grandes nomes, que são os profissionais aqui da nossa subseção. Então a gente tem que valorizar os nossos profissionais. Às vezes as pessoas ficam aguardando assistir lives com pessoas, sendo que nós temos aqui, nós temos os nossos profissionais de renome. E é interessante para a população e para os advogados, para os estudantes de direitos conhecer. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem. Você aí, doutora, tudo bem? Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de bater um papo aqui com a gente. Como eu estava dizendo aqui para o pessoal, o nosso intuito é conhecer os profissionais aqui da nossa subseção. Nós temos excelentes profissionais de carreira, consolidados. E para a jovem advocacia que está começando agora e que encontra algumas dificuldades de início, é muito confortante ouvir a história de vocês, o início de carreira de vocês, e a gente acaba se espelhando, a gente acaba se encontrando na história de cada profissional. Então a doutora fique à vontade, e eu queria que a doutora começasse contando do porquê da escolha desse curso, da faculdade de Direito, como que foi faculdade, formação, prova da OAB. Tá bom. Bom, a maioria não me conhece, porque a gente está com bastante jovens hoje na UAB, né? Meu nome é Cristiane Paredes Fabre. A maioria que me conhece como Cristiane Paredes, né? Porque é meu nome de solteira e eu fui nascida e criada em Mirassol. Eu escolhi a carreira do direito porque por uma coisa muito engraçada. Eu sempre tive muita dificuldade com a área de matemática na escola. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Na minha época de faculdade, a gente de jovem, a gente não tinha muita opção por aqui. A gente tinha poucas opções de universidades, né? Você tinha que ser, era médico, advogado, engenheiro ou dentista. A gente não tinha que ir para fora da cidade. E eu não tinha essa condição. Então, eu tive que optar por alguma coisa que fosse próxima aqui. E o que tinha que não me exigiria da matemática, o que acabou me levando para um outro lado depois de formada, era o direito. Porque eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de coisas teóricas. Então, eu achei que a melhor faculdade para mim seria essa. E entrei, fiz aqui, meu primeiro vestibular eu já passei. Era muito mais simples. Quando eu fiz faculdade eram 4 anos. A gente fazia a prova, eu fiz a prova da OAB na faculdade. Era assim, era como se fosse uma matéria do ano letivo. Quando chegava no 3º ano, a gente começava a se preparar como uma matéria normal. E aí no 4º ano, quando encerrava o ano, a gente fazia a prova da OAB. E era muito difícil também, mas não como é hoje, não. Hoje eu acho que está muito, muito difícil. Eu acho que exige muito de vocês. O que eu acho muito certo, porque hoje tem muita faculdade de direito. O direito é uma profissão que exige muito da pessoa, exige muito da família, porque você se dedica 24 horas. E não tem como você falar assim, eu vou lá, faço uma faculdade, faço um curso e volto para casa. Depois que você começa a trabalhar, ou você abre mão do que você fazia, ou você não vai exercer a sua profissão. Bom, voltando lá atrás, então eu escolhi a faculdade de Direito foi justamente por causa disso.
eu estava em casa, morava aqui em Mirassol, e para Rio Preto o curso era só noturno, não tinha curso diurno. E foram 4 anos, né? Depois, eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu sou da turma de 82, já estou com 38 anos de formada, mas eu trabalhei um pouco antes. Antigamente, a gente tinha carteira provisória. Hoje vocês têm estagiário, né? Mas eu tinha carteira provisória de advogado, que era pedida pelo a pessoa que eu trabalhava, tá? Então, eu solicitei essa carteira. Então, eu tenho quase 40 anos mesmo que eu advogo. E quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco, como vocês fazem hoje, porque eu acho muito importante, a gente chama de clínica geral, né? Eu acho muito importante vocês fazerem isso, porque vai dar para vocês uma base da matéria que vocês vão mais se identificar. Quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco mesmo, porque a gente não tinha muitas especialidades. Na faculdade, a gente não tinha especialização, a gente não tinha nem pós-graduação aqui. Quem quisesse fazer pós tinha que ir para São Paulo. Então a gente aprendia de tudo um pouco. Eu comecei também com esse colega, com um amigo que foi muito importante na minha vida, porque ele me ensinou tudo que eu sei no meu início de carreira e tudo que eu sei do meu comportamento, eu devo a ele, porque ele me ensinou desde como eu deveria fazer uma petição, como eu deveria me portar na audiência, até como eu deveria me vestir para ir numa sala de audiência. E eu levo esse comportamento até hoje, tá? Um pouco mais modernizado, mas eu levo até hoje. E na minha época, a gente fazia muita assistência judiciária e era diferente do que é hoje. Tínhamos poucos advogados. Eu não me recordo muito bem, Ana, mas se não me falha a memória, éramos 37 que éramos atuantes. Mulheres, acho que só tínhamos 4 ou 5, não era mais que isso. E a gente fazia também a justiça gratuita. Só que a gente não ganhava nada. A gente fazia por puro prazer mesmo. E para aprender. O intuito era esse. Então, eu ajudava esse colega que estava me ensinando e eu fazia a justiça gratuita depois que eu me formei, claro, que aí eu tirei a minha carteira definitiva e eu pude me inscrever. Mas era muito, muito diferente do que é hoje. Hoje vocês têm um plantão, vocês ficam lá no fórum para dar essa assistência e tudo mais. Na minha época não tinha. Na minha época eram nomeados os advogados pela justiça e vez por outra, assim, era o cartorário estava ligando na casa da gente para a gente correr lá e fazer uma audiência, porque não tinha um advogado, então era dessa forma, tá? Que a coisa funcionava. Bom, eu fiz isso durante uns 8 anos, mais ou menos. Eu fiz de tudo um pouquinho, passei por muita dificuldade, e é que vocês passam hoje também, tá? E depois eu acabei começando a optar por algumas matérias que eu me identificava mais. Eu comecei fazendo primeiro a Justiça do Trabalho. Eu arrumei um trabalho no sindicato, né, que era um sindicato de Rio Preto, que estava montando um sindicato aqui, e eu fui convidada pelo presidente do sindicato e eu passei a trabalhar para eles. Eu fiquei 27 anos nesse sindicato. Eu saí, deve estar fazendo, acredito que uns 4 anos, mais ou menos. Mas eu trabalhei para eles 27 anos. Isso foi muito importante para mim também, porque o sindicato me proporcionou inúmeras situações e inúmeros clientes de várias áreas diferentes da Justiça do Trabalho. Passado um tempo que eu estava na Justiça, já trabalhando nesse sindicato, eu comecei a trabalhar para eles em 89, 90, e eu comecei a me interessar pela matéria previdenciária, porque sempre vinha uma coisa ligada com a outra, não é? Porque para ter direito a uma aposentadoria, a pessoa tinha que ter um registro na carteira. E eu fazia o trabalho, fazia o processo na Justiça do Trabalho, e naquela época, inclusive, a gente tinha muito trabalhador rural. Hoje, a gente tem pouco trabalhador rural, né? Mas tinha muito trabalhador rural aqui. E aí, o trabalhador rural
tinha ocorrido algumas modificações na lei, porque antigamente eles não precisavam de nenhuma contribuição e tudo mais, e aí eu fui obrigada a fazer essas coisas, esse processo que eu fazia na Justiça do Trabalho, eu tinha que ingressar na Previdência também. E foi aí que eu passei a me interessar, porque existe uma diferença entre o trabalho que você faz de previdência e trabalhista com o trabalho que você faz normalmente no civil e no crime, no fiscal, que seria o contato com as pessoas também. Eu tinha uma dificuldade de trabalhar com a promotoria, por exemplo. Eu achava que eles eram muito inacessíveis, eles eram difíceis de trabalhar. Então, eu quis optar também por uma área onde eu pudesse conhecer melhor o outro lado. No caso, o INSS, então, tinham também poucos procuradores. Então, eu sabia quem é que estava do outro lado. A gente sabia, conhecia a forma dele trabalhar, conhecia a linha de trabalho dele e tudo mais. E isso me facilitava, porque a matéria previdenciária é uma matéria muito difícil, porque você tem que estudar todos os dias. Não adianta você falar assim, eu tenho que. Eu vou fazer uma aposentadoria, vou começar a fazer aposentadoria, porque eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Não é dessa forma que a coisa funciona. Você precisa de estudar muito e todos os dias. Precisa gostar de estudar. Se não gostar de estudar, não adianta, porque você não vai conseguir progredir nessa área. Porque a Previdência, ela não funciona somente com o Código de Previdência Social. Você precisa de decisões, e as decisões mudam todo dia. Tem decisão para tudo quanto é tipo de situação. E aí você precisa estar inteirada nessa situação. E na trabalhista, você funciona basicamente da mesma forma, não é? E eu acabei seguindo a trabalhista, eu não gostava de matemática, lembra que eu falei lá no começo? Pois é, eu agora faço cálculos de justiça do trabalho. E eu conheço muito advogado trabalhista que não faz cálculo, viu? Faço para muitos colegas, faço até hoje de processo. Atuei, hoje não, porque hoje já faz bastante tempo que eu já estou querendo dar uma acalmadinha, né, Ana? Eu fazia, durante muito tempo, eu fazia cálculo particular. As pessoas faziam, os colegas, as ações trabalhistas, depois elas levavam para mim para fazer os cálculos. E eu, que não gostava de fazer cálculo, acabei me especializando em cálculos trabalhistas. Mas isso eu contei com a ajuda de muita gente, tá? O sindicato foi muito importante para mim, porque eu trabalhava para o sindicato dos empregados no comércio, né, de São José do Rio Preto. Ele tem uma subsede em Mirassol até hoje. Esse sindicato proporcionou, ao longo da minha carreira, ele me proporcionou muito conhecimento, porque ele oferecia para os advogados, e eu acredito que ele está fazendo isso até hoje, porque a presidência sempre se preocupou muito com isso, foi que a gente participasse de congressos, que a gente fizesse cursos, e eles nos proporcionavam livros também. Então, porque a vida de advogado não é mole, não. O custo para ser um advogado é caro. Hoje ainda a gente tem muita opção na internet, mas precisa tomar muito cuidado, porque tem muita opção errada, muita informação errada também. E o sindicato me proporcionou esse tipo de coisa. E ele me deu muita base. Eu participei de muito congresso. O congresso era basicamente anual e eu fazia todos os anos. E no congresso não era só na área trabalhista. Geralmente eles traziam os palestrantes de algumas outras áreas, com exceção da crime. Porque pra gente, a não ser que fosse algum crime que coubesse na legislação trabalhista, né? Então foi isso. Aí eu acabei optando realmente para trabalhista e civil. Fiquei durante basicamente mais de 20 anos. E há mais ou menos uns 4 anos, que foi quando eu saí do sindicato, eu passei a fazer um pouco de ação civil. Mas são algumas coisas que eu faço, tá? Porque eu ainda tenho
muitos processos, porque os processos físicos são muito lentos. Eu tenho processo, para você ter ideia, Ana, está em andamento ainda, de 1990. Quer dizer, vocês têm noção do que é isso? Você carregar um processo desde 1990 até hoje. Então, A pessoa um está viva volume. ainda? O Olha, cliente está alguns vivo não, ainda? porque é uma ação coletiva. Então, alguns não. Né? Então, assim, é muito tempo, é muito tempo. E eu tenho processos em andamentos de 98, de 2000, assim como os colegas meus também têm dessa fase, que as pessoas já estão falecidas, mas algumas situações você ainda transfere, consegue transferir. E o processo está aí, está andando. E eu estou aqui ainda Infelizmente. fazendo esse tipo de coisa. Né? Porque é uma coisa que eu Doutora, gosto, e eu gosto deixa eu só fazer muito de uma estudar. colocação só fazer uma colocação já nesse assunto. O doutor Michael Giuliani, ele fez uma pergunta aqui, se com a reforma de 2017, além dos honorários advocatícios, né, qual foi uma mudança maior que a doutora percebeu nessa alteração da lei? Eu já aproveito esse assunto porque a doutora acabou de falar que de uns 4 anos para cá, a doutora tem feito um pouquinho mais de cível. Eu queria que a doutora respondesse a pergunta dele e encaixasse isso. Isso foi relevante para essa sua alteração diária? Ó, a mudança dos honorários, que é o que o Dr. Michael perguntou, eu não estou conseguindo ler aqui, às vezes, as perguntas, Ó, tá, além Ana? dos Então você honorários vai me falando. advocatícios, ele perguntou assim, doutora, Ah, tá, além dos agora eu tô honorários vendo. advocatícios, qual a mudança significativa que a doutora percebeu com a alteração da CLT de 2017? Então, além dos Bom, então honorários, vamos qual a lá. mudança? Bom, doutor, os honorários, na verdade, foi o de menos. Foi o que menos atrapalhou a gente. Não, não é uma coisa que é tão preocupante. O que é preocupante hoje na Justiça do Trabalho é a condenação de custas do processo, tá? Porque não tem só os honorários, tem as custas também. E a indenização por danos morais. Esse é um problema para a parte que eventualmente vai perder. Esses dias eu vi um julgado também de uma condenação de um cliente que não compareceu na audiência. O juiz condenou ele a uma pena de danos morais para ele pagar para o empregador, porque o empregador precisa contratar advogado e tudo mais, teve lá. Tá? Então, essa é uma das preocupações. Mas tiveram outros tipos de mudança nos procedimentos dos andamentos do processo. É muito importante os advogados que estão entrando na Justiça do Trabalho ficarem atentos com os prazos. Os prazos são completamente diferentes dos prazos da Justiça Civil. Não é o mesmo prazo, tá? Ele precisa se inteirar com o vocabulário também da Justiça do Trabalho. Eu vou contando para vocês, comentando, e vou dando alguns exemplos para vocês. Porque às vezes acontece e a pessoa ela não se atenta a isso. Teve uma ocasião em que eu fiz uma audiência e no final da audiência o juiz perguntou para os advogados se as razões finais poderiam ser remissivas. E o advogado, eu sempre trabalhei para empregado, tá? Então eu sempre fiz a parte de reclamante. Depois que eu saí do sindicato, então eu pego alguma coisa para o empregador também. Não, na época, o advogado do empregador, ele não sabia o que significava isso. E ele ficou insistindo que ele queria fazer memoriais. A gente tem os memoriais também, não tem o menor problema. Inclusive, até no tribunal, se você fizer hoje um recurso, isso também mudou, que antes não podia. Hoje você faz uma apelação, você pode juntar a documentação na apelação. E o tribunal abre prazos para você fazer uns memoriais. Mas na hora da audiência, o juiz falou, razões finais, ele faz uma afirmativa. Tá, ele não pergunta se você quer fazer. Fala, razões finais remissivas? As razões finais remissivas significa que era para você reiterar o que você já tinha feito todo no processo. Era só isso. Normalmente, você pode concordar, porque o juiz já tem a convicção dele e o juiz da Justiça do Trabalho, ele lê o processo e ele se inteira daquela situação.
Então, você só vai fazer umas alegações finais se você tiver muitos fatos relevantes para que você possa fazer isso. Caso contrário, não. Você pode fazer as remissivas porque ele já está lá com a sua convicção basicamente pronta, tá? Mas o problema maior, respondendo ainda do Dr. Michael, é isso. Você tem que ficar muito atento a esses tipos de mudança que são os prazos, os tipos de recurso que você pode fazer, porque hoje mudou muitos recursos, como na cível, mudou na trabalhista também, porque os recursos da cível, os recursos que você usa na trabalhista, eles só têm um pouco de denominação diferente, mas são os mesmos. E principalmente com a condenação, tá? Eu costumo muito fazer o seguinte, e orientar quem me pergunta, quando você faz uma ação hoje, por isso que você tem que saber fazer cálculo de ação trabalhista. Procure pedir para o seu cliente aquilo que ele tem direito, tá? Aquela história antiga que a gente tinha de 20 anos atrás, de entrar com uma ação e pedir milhões para o cliente, nunca eu fiz isso. Eu peço para o meu cliente aquilo que ele tem direito, porque é aquilo que eu vou conseguir provar. Eu não posso pedir para o meu cliente aquilo que ele não tem. Inventar direito para o cliente. Eu não posso, porque eu não vou conseguir provar. Antes da modificação da legislação, você pedia assistência judiciária para o cliente, que a maioria todos têm, tá? E você não tinha condenação, porque você pedia assistência, acabou, e o juiz isentava de qualquer tipo de custas ou de honorários. Hoje não. Hoje você, mesmo que você tenha assistência, você não fica livre de condenação. E outra coisa, então, se você vai fazer um pedido, o juiz vai dar e você venha a perder, você vai... Aí na Justiça do Trabalho também, Ana, é importante frisar, existe a condenação de honorários recíprocas. Se a sentença for parcial, a condenação de honorários é recíproca. E tem juiz que dá o valor, esse valor, que vai aí de 2% até 15%, nenhum dá 20%. Nunca tive uma ação de 20%, tá? Ele vai condenar em cima do valor da causa, tá? E não em cima das verbas a que ele tem direito. Ele vai condenar em cima do valor que você pediu. Então, eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque se você vier, dificilmente você tem um pedido totalmente procedente. É muito difícil isso acontecer. Geralmente é parcial, porque na Justiça do Trabalho você tem matéria de direito e matéria de fato. E as matérias de fato, elas exigem provas com testemunha, provas com documentos, e aí você às vezes não consegue fazer. Os clientes costumam chegar no escritório e falar para você assim: não, doutora, não se preocupe, eu tenho um caminhão de testemunha. No dia da audiência ele não tem nenhuma, tá? Então, aí aquilo que você pediu, achando que era uma matéria que você conseguiria provar só com testemunha, como, por exemplo, uma hora extra, um horário de refeição, um período sem registro, você pediu aquilo lá na tua inicial, mas você não vai ganhar, e aí a sentença vai ser parcial. E aí o juiz vai te condenar em cima do teu valor da causa. Então, toma muito cuidado com o valor da causa. Outra coisa que eu costumo fazer nas minhas ações, o que eu acho que acaba beneficiando futuramente o seu cliente, é realmente se você tiver uma oportunidade de pedir a indenização por danos morais, ainda que seja por uma coisa simples. Por exemplo, a falta de registro na carteira dá direito à indenização por danos morais, porque ele tem prejuízo com a Previdência, ele tem prejuízo com o fundo de garantia e tudo mais. Mas calcule esses danos morais no valor razoável, tá? Na legislação trabalhista e nas jurisprudências, você pode pedir lá de 1 a 200 salários mínimos, tá? Tem até 200 salários que a pessoa, pode ser até 200 salários que a pessoa, o cliente recebe. Mas eu não peço isso nunca.
Por que eu tô falando para pedir os danos morais? O que vai te facilitar depois? Quando você vai fazer um acordo no processo, que hoje é muito comum, principalmente por falta de provas, você às vezes se vê obrigada a fazer um acordo. Você tem que fazer a discriminação de verbas, e essa discriminação é obrigatória. Hoje não existe mais acordo por mera liberalidade, que existia antes de 2017. Acordo por mera liberalidade são aqueles acordos que o cliente recebe e não precisa especificar por que ele está recebendo. Tipo assim, ó, eu vou pagar, o patrão vai pagar, e para você arquivar o processo, tirar e poder entrar mais. Seria isso, a mera liberalidade. Hoje não tem mais. Hoje você tem verbas rescisórias e verbas indenizatórias. Quando você faz um acordo que você tem só verba rescisória, o INSS, o Fundo de Garantia e as custas que eventualmente que tiver, são calculadas em cima dessas verbas. Quando é verba indenizatória, é em cima do valor que você vai fazer essa indenização. Vamos supor, você faz um acordo um pedido de indenização por danos morais de acidente de trabalho, e você pede lá 50 mil reais, se você fizer um acordo e tem mais verbas rescisórias e tudo mais, se você fizer um acordo, por exemplo, de 20 mil reais, aquelas verbas indenizatórias que você pediu, de rescisórias, você pode, na hora do acordo, jogar esse valor como verba de danos morais. E isso vai isentar o reclamado, que no caso seria o empregador, de pagar algumas custas. E isso acaba facilitando para você, para ele acabar aceitando o seu acordo. Porque senão, não tem como. Não que ele não vá pagar. Ele vai ter as custas em cima desse valor. Só que não vai ser um valor tão grande como os tributos da Justiça do Trabalho, os tributos sobre o 13º, as férias, as demais indenizações rescisórias. É um tributo grande. E alguns empregadores não fazem o acordo, esperam sentença por causa disso. Porque ele tem realmente um custo muito maior, tá? E também existe uma determinação legal na Justiça do Trabalho que as ações com valor abaixo de 20 mil reais não se notifica à Receita Federal. Então, não que a empresa fique isenta desse pagamento, tá? Ela tem que pagar, mas ela não é notificada pelo fisco, entendeu? Então, isso também acaba beneficiando o empregador. Certo? Na hora de você fazer um acordo e facilitando para você também. Então, a indenização por danos morais hoje, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar bem no que você vai pedir, bem naquilo que você vai fazer. Porque senão o seu cliente acaba com prejuízo muito, muito maior do que ele poderia receber. Em vez de ele receber, ele vai ter que pagar. E aí a culpa é do advogado. Tá? Não é do juiz, não é da justiça, não é do tribunal. A culpa, infelizmente, é do advogado. Não é nossa, tá? A culpa não é nossa, porque a gente não tem culpa se ele não trouxe a prova que ele se comprometeu. A gente não tem culpa disso. A gente não tem culpa se existem juízes que têm posições diferentes do que está na legislação. Hoje, eu acho que está muito difícil você advogar por conta dessa situação. Hoje você não sabe o que o juiz vai falar. As sentenças hoje são muito subjetivas. Não é só aqui, tá? É aqui em primeira instância, em segunda instância, é lá no Superior Tribunal, é no Supremo, é onde for. A decisão vai de acordo com o dia que o juiz está. Se ele está bem, se ele está feliz, você vai ser beneficiado. Se ele não está, azar o seu, entendeu? Hoje a situação tá desta forma mesmo. Inclusive, eu fiz muito diferente. Eu fiz um curso recentemente, acho que faz uns 3, 4 meses, eu fiz um curso sobre recursos e embargos.
eu queria uma especialização, porque tá bem difícil, né? Hoje você faz qualquer recurso, recurso de revista, essas coisas, ninguém recebe nada, tá? E aí o professor que estava dando o curso, inclusive ele falou isso, que ele, quando ele faz algum agravo, um recurso para o tribunal, dependendo da vara que vai cair, ele já sabe que ele não vai ganhar, porque aquele juiz é de lua, aquele juiz não vai julgar, então ele já tem essa consciência, porque ele só faz isso, entendeu? A gente aqui no interior não tem condições de fazer isso. A gente não tem condições de falar assim, eu vou fazer só uma coisa só, né? A gente tem que fazer um pouco de tudo. Principalmente vocês que estão começando. Vocês têm que fazer um pouco de tudo, tá? E é isso aí. Da Previdência já é um pouco mais técnica a situação, né? Porque hoje você precisa estudar e verificar realmente a situação que o seu cliente vai encaixar. E precisa estudar muito mesmo e verificar todos os dias as alterações. Se existe hoje uma instabilidade jurídica completa de entendimentos, é no processo previdenciário. Uma coisa que eu quero, vocês estão começando aqui, quero falar para vocês fazerem recurso. Recorram de tudo. Porque se vocês acham que o juiz que está na primeira instância ou na segunda, ele sabe tudo, eu vou falar para você que ele não sabe. Se você que é advogado, pensa bem, ó, você que é advogado, que você está trabalhando e você tem menos processos para cuidar do que um juiz, você não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Eu também não sei tudo. Eu estou sempre procurando aprender, não é? Você acha que ele sabe? Ele também não sabe. Ele também não sabe. Ele não tem condições de saber. Ele não tem condições de se atualizar. Vocês podem observar muito o copia e cola. O copia e cola também está na sentença. O copia e cola está no tribunal também, tá? Eu já peguei muitas sentenças de invalidez que o tribunal sentenciou como se o cliente fosse aposentadoria por idade rural. Nem rural, nunca trabalhou um dia na lavoura. Você entendeu? Então aí, vocês recorram de tudo. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de recorrer. Porque sempre tem uma segunda opinião. Uma vez o juiz, foi recente agora, eu fui fazer uma audiência, quando a gente ainda estava fazendo audiência presencial, foi o ano passado, aqui em Mirassol mesmo, e o juiz falou para mim assim, deu a sentença, tudo, ele deu sentença na hora da audiência, e virou para mim e falou assim, infelizmente eu não dei do jeito que a senhora queria. Falei para ele, paciência, o tribunal tá aí para quê? O tribunal tá aqui para reformar a sentença? Não se preocupe que eu vou recorrer. E ele deu risada, porque acho que ele não esperava que eu fosse responder isso para ele, né? Mas eu também não esperava que ele fosse dar procedente uma ação, a ação, tá? Eu tô ali para defender o meu cliente e fazer o meu papel. Assim é que vocês têm que proceder. Sempre recorra, Ana. Mesmo que você ache que o seu cliente não tem chance. Acontece cada coisa. E as matérias, eu digo que é à la carte. Tem para todos os tipos e todos os gostos, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês no recurso, tá? É a seguinte. Não fiquem atentos só a decisões do nosso estado. Porque se você precisa recorrer depois para o Superior Tribunal, você precisa de decisões de outros tribunais. E aí você pode fazer as comparações. E eles gostam disso. Eles gostam de ter outras decisões, tá? Então, pesquise em outras decisões também. Outros tribunais. Tem aí o Tribunal de Mato Grosso. O Tribunal de Mato Grosso tem muita decisão boa. Tem o Tribunal do Rio de Janeiro, tem muita coisa boa. Então, pesquisem lá fora e coloquem.
a gente tem que colocar a jurisprudência, principalmente nessas duas matérias. Elas funcionam muito com jurisprudência, mas a maioria você pega com decisões, com súmulas, com entendimentos, com enunciados. Vocês precisam colocar. E não é só de decisões de agora, depois da modificação da lei. Não, não é isso que você tem que fazer. Você pode pegar decisões anterior às modificações da legislação, porque elas têm plena validade, mesmo porque existem súmulas ou decisões monocráticas, a grande maioria não foi modificada ainda, porque não se teve tempo para isso. 3 anos, 5 anos, não, é muito pouco para se haver uma decisão. Existem processos que eu faço, que eu uso ainda decisões de 2009, de 2008, porque não foi modificada ainda. Mas isso você tem que ver lá na súmula, lá na decisão, lá no entendimento, entendeu? Por isso é que você precisa gostar de estudar para ser advogado. Porque se você não gostar de estudar, sinto muito, mas você não vai conseguir progredir. Tá na área errada, né, doutora? Não tem como, Ana, não tem como. Não tem como. A nossa profissão exige que você estude, tá? E que você esteja sempre atualizado. Atualizado tanto para as modificações, quanto para as coisas que não modificaram também, tá? Então, eu acho que o principal mesmo é isso, sabe? É não parar no tempo e no espaço mesmo. Outra coisa... Doutora, desculpa interromper, falando de modificações, a gente teve uma recente aqui na questão de previdenciário, né? Mirassol agora não é mais competente, a partir, acho que desde o final do ano passado, as ações vão para Rio Preto, e aí a gente tem uma Justiça Federal sobrecarregada, aí a gente tem um juizado especial mais sobrecarregado ainda, muitos advogados fazem um malabarismo para o valor ser maior, para tentar ir para a justiça. Aí os juízes estão decidindo para que os advogados comprovem, né, esse valor que eles estão colocando. E eu estou percebendo uma lentidão maior. A doutora também está percebendo isso? Mas eu vou te falar uma coisa. Vocês podem entrar com ação aqui, tá? Não precisa entrar só lá na Justiça Federal. Pode fazer sim, porque essa decisão já tem modificações, tá? Então, as ações que vocês tiverem que entrar da Previdência, pode entrar aqui. Algumas minhas que são enviadas para Rio Preto, principalmente aquelas que só é matéria de direito, eu acabo deixando, porque até você fazer um agravo, para você esperar uma segunda decisão, pode demorar muito mais do que a lentidão, do que ela já está, não é? Então, analise isso, se compensa ou não. Mas não há necessidade de entrar totalmente em preto, não. Pode entrar com alguns aqui, sim. Porque o que está em questão é a situação da quilometragem entre a vara federal. Ele não ficou especificado algumas situações, alguns pontos de 70 quilômetros, você entendeu? Então, é isso aí que está pegando nos agravos. Eu, particularmente, não estou fazendo agravo, tá? Porque eu achei que até no momento, não foi interessante, tá? Mas se alguém achar que deve ficar aqui, não tem problema. Mas eu gosto até lá na Justiça, que fique na Justiça Federal, porque eu acho que os juízes lá, eles têm mais entendimento de previdência do que aqui. Porque lá, a vara, apesar de serem várias varas, eles cumulam menos funções diferentes, entendeu? Então, eu gosto mais, eu acho que lá é mais interessante do que aqui. Mesmo porque a hora que vai para a segunda instância, vai tudo para o mesmo lugar, tá? Vai tudo para o TRF3. Então, com exceções das acidentárias. As acidentárias vão para a justiça, para o Tribunal de Justiça, tá? Então, as demais ações não vão. Então, no fim, vai acabar tudo no mesmo lugar mesmo, tá? Então, pense se compensa ou não. Outro dia, eu vi no grupo, eu até colega, eu não me lembro quem era que estava perguntando,
que ela teve a ação dela na Justiça do Trabalho extinta porque ela tinha juntado o endereço do empregador e o empregador não tinha sido citado, o juiz arquivou o processo. Se cabiam embargos, alguma coisa. Daí eu coloquei assim, ó, cabe, mas se eu fosse você, eu não fazia. Na verdade, nem cabe, porque você faz embargos de uma sentença onde tem alguma obscuridade. Mas você pode até fazer, se você quiser. Mas não compensa. Por que não compensa esse tipo de agravo? Porque até você decidir, até você vai fazer o agravo, a parte contrária vai ter que responder, até o juiz fazer, isso já passou às vezes 5, 6 meses. Foi o tempo que deu para julgar o seu processo. Tá? Ou para dar andamento mais rápido no seu processo. Então, não compensa. Tem coisa que não compensa. Você tem que ver o que é melhor para o seu cliente. Ó, eu não vou fazer, vamos fazer de novo, porque é melhor, é mais fácil você entrar de novo do que você ter que fazer um agravo. Mas é o que eu te falei, eu não me importei, não. Eu até achei que foi até razoável. Assim. Algumas situações eu achei que foi até bom. Tá. É bom ter uma visão diferente, né? Porque eu tinha tido uma visão de dificuldade, eu tinha tido uma visão de que lá está muito sobrecarregado, que as de Mirassol iam sobrecarregar mais e que ia demorar mais. Mas aí a doutora me trouxe uma visão diferente, porque lá tem uma certa especialidade, né? Lá a gente vai ter juízes concentrados nesse tipo de causa, então tem um lado positivo. Lá eu acho muito mais interessante. Lá, a vantagem lá também é a seguinte: quando você tem um processo aqui, a gente tem muita dificuldade. Se for um caso que exige uma perícia médica, por exemplo, a gente tem muita dificuldade aqui com o perito. Eu soube que recentemente que só tem um perito aqui na cidade de Mirassol. Agora você pensa, não é para a cidade de Mirassol, é para a comarca de Mirassol. Ele não vai dar conta, ele não faz. Porque não dá, porque ele não vive só disso. Ele tem que fazer o serviço dele também. A clínica, o hospital, sei lá. Não é? E lá na Justiça do Trabalho, não. Ele tem um perito médico dentro da Justiça do Trabalho. Ele trabalha lá dentro. Então, o seu processo também vai entrar vai andar mais rápido se for um caso de invalidez. Do que aqui. Eu tenho processos aqui que ficou para fazer a perícia, demorou 1 ano. Depois, pro médico juntar o laudo, ele demorou mais 1 ano. Isso porque eu assisti e foram feitos vários ofícios para o médico e juntaram o processo. Quer dizer, isso não acontece. Tá? Porque você tem um tratamento mais próximo. Tá? Lá deve ter mais peritos, com certeza, né? Ah, sim, com certeza. Lá tem. Não, a gente já tem um perito para médico, só tem um. Só um. Mas ele fica o dia todo lá. Ele só faz isso. Ele é concursado, entendeu? Então é diferente. É diferente dos nossos aqui que são contratados. Tua conexão tá caindo, Ana, aqui pra mim. Não, é que o meu marido pediu pra eu abrir a porta, eu tive que sair um pouquinho. Não, tudo bem. Tá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: como vocês devem se comportar quando vocês pegam um cliente. Eu vejo muito isso com um advogado jovem, um advogado que tem pouca experiência num ajuizamento de ação e depois no próprio andamento da ação. Não se envolva emocionalmente com o seu cliente. A causa não é tua. O problema não é o teu. O problema é do cliente. Por quê? Tem muitos advogados que acham que o problema do cliente é um problema dele. Aí ele vira inimigo da outra parte, do advogado da outra parte. Nós não temos nada com isso. Eu nunca fui inimiga de advogado da outra parte. Pelo contrário, sempre fui colega de todo mundo. Então, não tome aquilo como se fosse seu, porque aquilo vai te cegar nas situações que você não pode, tá? Como, por exemplo, você não pode colocar numa petição a sua situação emocional. Você sabia, Ana, e para os colegas aí, que cerca de 70% dos recursos que são dos recursos de revista, dos agravos, dos demais apelações que são feitas no tribunal, elas são negadas porque o advogado fala como se fosse ele. Eles não sabem. Não é. Você tem que colocar, expor o fato do seu cliente e enquadrar a situação do seu cliente na legislação.
É isso que você tem que fazer. Você não tem que falar que como se aquilo fosse problema teu. Ou eu acho, deveria ser assim, mas a pessoa está sendo injustiçada porque não podia, porque ela é idosa, porque ela é semi-analfabeta, não sei o que. Não adianta você fazer isso. Eles não estão lá para olhar isso. Eles estão lá para encaixar o seu direito. Porque o seu direito, o direito do seu cliente, tem que ser igual para todo mundo. Ele não vai decidir o processo do seu cliente porque ele tem pena do seu cliente, porque ele tem dó do seu cliente. Ele vai decidir o seu processo porque o seu cliente tem um problema e porque esse problema está prejudicando ele e que ele precisa ser beneficiado com o que a lei oferece para ele. É isso que ele vai fazer. Porque quando a advogada da parte contrária que faz esse tipo de coisa, eu me sinto muito confortável. Muito confortável. Porque eu sei que ele está fugindo do que ele precisava fazer. Ele fugiu da linha jurídica. Ele não tem que fazer linha jurídica, ele tem que fazer linha jurídica, ele não tem que fazer linha pessoal. Ele tem que fazer linha usando o que a justiça oferece para ele, que é enquadrar aquela situação na lei, colocar jurisprudências, entendimentos, estudos, sabe? Não tem problema. É isso que você tem que fazer. Então, não se envolva emocionalmente. Mesmo porque se você se envolver, o seu cliente diz que é o seu pior inimigo. Mas não, eu acho que ele até é o teu amigo, porque se você não tiver o cliente, você não consegue sobreviver. Mas o cliente sempre vai achar que você não fez mais que sua obrigação, tá? Se você perder, você é a pior pessoa do mundo, mas se você ganhar, você não fez mais que sua obrigação. Então, já que você tem que fazer a sua obrigação, faça a sua obrigação de uma forma que você possa ser vitorioso. Porque alguém vai ter que perder na ação, porque só tem duas partes. Uma ganhar, a outra tem que perder. Mas você vai se esforçar ao máximo para o seu cliente ganhar. Mas para isso você tem que enquadrar o seu cliente na legislação. Nada de processo pessoal. Nada. O meu problema do meu cliente é dele, porque a hora que ele sai da minha sala, eu vou pegar outro problema para resolver. Eu não vou ter só o problema dele para resolver. Apesar dele achar que a gente só tem o problema dele, tá? Não se deixe contaminar pelas coisas ruins do cliente. O cliente, ele traz uma carga negativa, porque para ele, o problema dele é o maior problema do mundo. Ele está sendo totalmente injustiçado, ainda que ele esteja totalmente errado, mas ele sempre acha que está injustiçado. E aí, ele deposita tudo isso no advogado. E você não se deixe contaminar por isso. Porque a partir do momento que você se deixar contaminar, você não consegue trabalhar nem no caso dele e nem no caso dos outros, porque você tem outros clientes para trabalhar. E às vezes o cliente chega no seu escritório, descarrega aquele monte de coisa em cima de você, que você sabe que você não tem culpa. E aquilo deixa a gente arrasado. Mas tem que passar. Vai deixar você arrasado 15 minutos, meia hora, mas tem que passar, porque a tua vida vai tocar. E você tem que raciocinar e você tem que fazer outras coisas também, tá? E isso também, quando a gente recebe uma sentença. Por isso que eu falei no começo, recorram. Porque não tem só porque o juiz é juiz, ele sabe tudo. Ele não sabe. Às vezes a gente recebe uma sentença e a gente fica assim, o mundo acabou, né? Foi improcedente, seu cliente teve uma condenação. Eu tive uma sentença, já faz uns 2 anos, de uma ação trabalhista, onde a minha cliente foi condenada a pagar um valor de honorários para a parte contrária de R$12 mil. Quer dizer, ela foi improcedente, ainda foi condenada a pagar um valor. Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, e agora a minha cliente vai me matar por causa disso. Porque além dela não ganhar, ela ainda vai ter que pagar mais 10 vezes o que ela ganhava. Falei, não, isso não é assim. Porque esse entendimento não está correto. Então, o que eu fiz? Eu recorri e acabei sendo vitoriosa, mas lá nos prêmios depois, sabe? Lá em cima. Porque aqui também não virou nada, né?
Mas essa batalha, isso demorou, Ana, demorou anos. Não foi um processo que correu em 2 meses, 3 meses. Demorou uns 3 anos para isso ser resolvido. Você já pensou se eu ficasse deprimida por causa dessa situação? Eu não ia trabalhar mais. Por quê? Além de eu não conseguir fazer o serviço que eu tinha para fazer, para reformar aquela decisão, eu ainda tinha outros clientes para cuidar. E eu não queria que acontecesse a mesma coisa. Né? Mas isso por quê? Porque a decisão é subjetiva. Porque o juiz decidiu dar conta dele lá. Aquele dia ele achou. Por quê? Porque eu já tive vários processos iguais, da mesma empresa, e todos eu fui vitoriosa. No daquela pessoa, eu perdi. É o que acontece? É o que acontece. Ela ganhou novamente a ação? Não, a ação foi reformada somente em cima dos honorários, da condenação de honorários. E isso porque não tinha nem modificação da lei ainda, hein? Imagina se tivesse. Mas foi uma situação difícil. Eu também passo por isso até hoje. Até hoje eu ainda fico chateada e fico enlouquecida. Só que hoje eu consigo contornar essa situação um pouco melhor. Tá? Então, vocês que estão começando, vai aprendendo aí. Vai aprendendo que a vida de advogado vai judiar de você. Mas é muito gratificante, porque esse tipo de situação são poucas. As situações boas superam. Então, foque nas situações boas, foque nos elogios, foque na tua vitória. A vitória do advogado é uma sensação de prazer único, porque ela não é pública. É só para você. Só serve para você. Foque naquilo. Já é suficiente para você ter o estímulo para continuar. Né? Tá indo bem aí, Ana? Tá dando para o pessoal A entender? gente Se você quiser está saber de caminhando para os últimos 5 minutos. O bate-papo é bom, o tempo vai, né? E é muito interessante, doutora. É exatamente isso. A gente gosta muito quando o profissional coloca o seu ponto de vista de uma forma que faz a gente dar um passinho para trás e falar, opa, era lá. Porque agora, nesse começo, principalmente aquele primeiro improcedente, aquela primeira condenação que não é boa, a gente já pensa que não está indo para o caminho certo. Só que é um caminho longo, que a gente tem que construir, escadinha por escadinha. Isso. Então tem situações que realmente deixa a gente chateado. Não pense que você vai conseguir saber tudo e você vai ser bem sucedido em 2, 3 anos. Demora de 5 a 10 anos para você fazer isso. Porque primeiro que você vai ter que escolher a área que você vai atuar. Ou se você vai continuar em várias, tá? Isso vai ser uma opção sua. E depois você não consegue uma estabilidade, porque o processo é lento, o processo é demorado. Não é? Então, isso você tem que se organizando e relevando de vez em quando. Outra coisa, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Eu nunca tive vergonha de bater na porta de ninguém. Se eu não sei, eu pergunto para um colega, se eu pergunto, eu vou atrás do juiz. Se bem que hoje, os juízes, eles criaram uma barreira, né, pra gente, para os advogados. Quando eu comecei, não tinha isso. Eu tinha dúvida, eu ia no juiz, eu perguntava para outro juiz. Então, não tenha... se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, ou para algum outro colega da mesma faixa etária que eu, aí que já está bastante, eu tenho certeza que nenhum vai negar. Pergunte, vocês não nasceram sabendo. A prática, ele exige muito de vocês. E ela é muito diferente da teoria. Aquela teoria linda que vocês têm na faculdade, na prática, muita coisa dela não funciona. E aí, vocês perguntem, vai atrás, pergunta para o advogado, pergunta, tem alguns instas que eu sigo também, que são de advogados, que são de juristas, e eu pergunto, não tenho vergonha de perguntar, porque eu também não sei, tem muita coisa que eu não sei, eu não sou obrigada a saber, não sou obrigada a saber tudo, não é verdade? Ninguém é obrigado a saber tudo, e a gente não tem como saber tudo. Então, um conselho que eu dou para vocês, pergunte como faz uma inicial bem feita, pergunta como faz o recurso, pergunta como se comporta na audiência, tá? Pergunta como é que eu tenho que fazer como é que eu devo me dirigir ao juiz, como é que eu devo me dirigir ao colega. Esse respeito é muito importante, tá?
você ter com um colega que está ali dentro de uma sala de audiência, hoje virtual, que tá bem, você fica bem mais próximas, assim, muito mais, você consegue ver as expressões melhor. Porte-se dentro de uma sala de audiência. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o juiz também. Não é só para o colega que está ali, é por respeito à justiça. Está se perdendo muito isso, sabe, Ana? Se perdendo. Eu cheguei a fazer audiência, que o advogado era uma iniciante também, e eu era uma conciliatória, e eu sabia o que eu estava falando, e a pessoa ficava rindo. O advogado ficava debochando. Eu acredito que ele fazia aquilo, era até uma moça, eu acredito que ela fazia aquilo porque ela estava muito nervosa. Só que não soou como se ela estivesse nervosa. Soou como uma ofensa, tanto para mim quanto para o juiz. Tanto que eu tive que parar a audiência e mandar ela parar com aquilo. Porque aquilo não estava agradável para ninguém. Então, é isso que é importante. Mesmo que você não sabe nada que você vai fazer na audiência. Porque acontece, né? A gente chega lá, dá tudo errado. O cliente, a parte contrária, faz aquela prova que a gente não esperava. O cliente fica de levar testemunha, não leva. Porte-se como se você estivesse sabendo tudo. Porte-se com dignidade. E se você não souber, cale-se. Fique quieto. Fala que você vai ver, que você pensar, pede prazo, pede um minutinho para pensar, tá? Eu já fiz isso. Me pegou de surpresa, excelência, dá um minuto que eu tô pensando aqui, dá um minuto. Ele dá, o juiz dá, eles são educadíssimos, todos eles. Tem um posicionamento deles, mas eles respeitam você, desde que você se dê o respeito. Porque se você não se der o respeito, pode ter certeza que ele também não vai te dar, tá? Se o juiz te chamar atenção, não tem problema. Eu também já fui chamada a atenção um monte de vezes. Não morri por causa disso, não. Tá? O tribunal tá lá para reformar. Lembre sempre disso. O tribunal tá lá para reformar. Acho que já tá acabando, né, Ana? Tá acabando. Eu queria muito agradecer a presença da doutora e eu fico muito feliz porque cada pessoa que aceita bater esse papo aqui com a gente traz um conhecimento. A gente vai se enriquecendo com cada um de vocês. Então é muito bom, não só para o jovem advogado. A gente tem vários advogados aqui que sempre acompanham, o doutor Sandro, o doutor Michael. Hoje o doutor Marcos Galves também está aqui assistindo a gente. Então eu queria muito, imensamente, doutora, agradecer a sua presença. E aí fica um minutinho para a senhora fazer um encerramento e uma despedida. Eu que agradeço, Ana, o convite. Eu fiquei muito feliz, tá? Escolhi essa bate-papo com você, eu não escolhi uma matéria, não, eu escolhi um bate-papo, porque eu achei interessante falar um pouco de tudo para vocês. Estou à disposição, quando alguém precisar de alguma coisa, eu sempre ensinei. O sol nasceu para todos, tá? Não pense que ensinar vai deixar de fazer perder cliente ou vai deixar de aprender alguma coisa. Pelo contrário, ensinar e ajudar só acrescenta para você. Não tem outra coisa melhor, tá? Então, eu tô à disposição, estou no meu escritório, pelo celular, pelo Insta, onde vocês quiserem, tá? E assim, eu tô sempre à disposição, Ana. A hora que precisar, se quiser ver outra matéria, outra coisa mais específica, a gente também pode conversar, tá? E obrigada aí pelo pessoal que acompanhou e pela atenção de vocês. Fiquei muito feliz. Obrigada, doutora. Tenha uma boa noite e até uma próxima. A gente pode escolher, sim, um tema interessante, mais focado, alguma coisa mais técnica, né? Para a gente poder discutir aqui. Então, tenha uma boa noite. Muito obrigada, tá? Obrigada. Boa noite para todos vocês.